Oi gente, tudo bem? Então, tô passando aqui pra gravar essa aulinha pra vocês sobre biofísica da contração muscular, tá bem? Já peço desculpas por barulho de criança ao fundo, é que os meus estão aqui pertinho, né? Então a gente tá em isolamento social com criança em casa, então às vezes eles fazem um pouquinho de barulho, mas descartem isso, tá bem? Espero que todos estejam bem, se cuidando, né? Eu sei que não tá sendo fácil pra ninguém, tá tendo aula assim à distância, e por isso que eu tô gravando esse vídeo, pra explicar uma parte da aula que eu considero mais complicada, tá? Contração muscular, tem vários vídeos na internet muito melhores do que os meus, né? Inclusive eu botei um ali na mobilização. Quem ainda não assistiu aquele vídeo sobre contração muscular, para aqui, volta lá, assiste o vídeo sobre como ocorre a contração muscular e aí volta para assistir essa minha aula, tá bem? O que eu vou focar aqui? Ela é uma aula curtinha, tá? Aonde eu vou focar o cálculo de energia, de eficiência mecânica, tá bem? Para começar essa aula, então, sobre eficiência mecânica, que é uma parte bem específica da biofísica, eu trouxe essa matéria, tá? Que foi publicada, que diz assim: treino educativo de corrida melhora eficiência mecânica e desempenho. Eficiência mecânica tem tudo a ver com a biofísica, tá? A eficiência mecânica, o que é isso? Ela vai expressar o percentual de energia gasta que é transformada em trabalho. Trabalho é movimento, tá bem? Então, por exemplo, para correr, tá? Então, um corredor profissional ou, né, enfim, esses corredores que cada vez mais, né, tem pessoas correndo, enfim, né, fazendo corrida. Então, para correr, o aparelho locomotor, ele precisa alcançar, né, ele pode alcançar, então o máximo que ele pode alcançar é uma eficiência mecânica de 25%, tá? O que significa isso? Que cerca de 75% da energia gasta, ela é transformada em calor e um máximo de 25% é transformado em trabalho que origina o movimento. Isso aqui é o ideal, é o máximo que a gente pode chegar. Vocês vão ver que ali nos nossos cálculos, a nossa eficiência mecânica vai ficar em torno de 35%. Bom, gente, como é que isso aqui se aplica, tá? Não sei se vocês já viram alguns, até ali na Unisc, no LACEN, no programa de pesquisa e pós-graduação em saúde coletiva, em promoção da saúde, me fugiu o nome, tá? Em promoção da saúde, eles têm umas máscaras. Então, para te medir eficiência mecânica, tu precisa medir através de um equipamento o calor que está sendo desprendido, os metabólitos, enfim. Então, precisa desse equipamento, tá? Então, alguns serviços especializados, o pessoal que trabalha com isso e quer atingir o máximo de eficiência mecânica, eles utilizam esses equipamentos para medir o calor desprendido, tá? Então, o máximo que a gente pode atingir em eficiência é 25% para realizar movimento e 75% é desprendido em calor, tá? Isso é um atleta, cara profissional, que vai fazer um treino educativo para chegar a esse máximo de eficiência mecânica. O que eu quero mostrar hoje é como é que a gente calcula, tá? Essa eficiência mecânica, que é um dos cálculos de biofísica, né? E é isso que eu quero explicar hoje para vocês nessa nossa videoaula, tá bem? Então, quando a gente, né, realiza a contração muscular, os músculos, né, só relembrando, existem dois tipos de fibra. A gente tem a fibra lisa e a estriada, né? A fibra lisa, ela é aquela que se contrai lentamente, né? Ela tem uma contração involuntária, né? Então, as nossas vísceras, o tecido do tubo digestivo, a bexiga, né? Eles têm essas fibras lisas que se contraem lentamente e essa contração ela demora por um período maior, tá? Involuntário. Já as fibras estriadas, elas se contraem mais rapidamente e essa contração ela dura pouquinho tempo, ela é rápida, tá? Então ela pode ser a fibra estriada ou a fibra cardíaca. Fibra cardíaca, controle involuntário, fibra estriada, controle voluntário, tá bem? Então quando o músculo ele realiza a contração muscular, ele transforma a energia elétrica que veio através de um potencial de ação, né? Então, lembrando da aula anterior, estímulo gera um potencial de ação que vai despolarizar e repolarizar ali, né? Vai indo um impulso, né? Até então chegar lá no músculo.
Quando chega no músculo, essa energia elétrica que veio através do potencial de ação, ela é transformada em calor e trabalho mecânico, tá? Então, trabalho mecânico, realizar movimento e é desprendido calor. E isso a gente pode medir, essa eficiência mecânica do músculo, muscular. E o calor desprendido. Então, a gente consegue medir essas variáveis e calcular a eficiência mecânica da contração muscular. Lembrando, por que eu quero calcular a eficiência mecânica? Porque eu quero atingir o máximo ideal da eficiência mecânica, que é 25% e 75%. Tá? Então, esse é o ideal. Para calcular isso, né, então se usa uns equipamentos específicos que vão calcular esse calor desprendido através do CO2, do O2 liberado, enfim, ele calcula esse calor, né, e a gente pode aplicar essa fórmula e então calcular a eficiência mecânica. Tá? Então, o pessoal que trabalha com a parte esportiva usa muito esses cálculos. Então, o que é essa fórmula? Tá? A fórmula de eficiência mecânica, ela tá aqui no quadro e tá aí no slide para vocês. Ela é, então, o trabalho realizado dividido pela energia gasta. Tá? E essa relação, ela vai mostrar quanto da energia virou trabalho, quanto da energia virou trabalho mecânico, que é movimento, tá? E quanto se desprendeu, quanto se gastou como calor, tá? A gente também pode calcular, né, o calor produzido, que é então a energia gasta menos o trabalho realizado, tá bem? Então, aqui estão as fórmulas, são as mesmas que estão aqui no quadro, né? Então, para calcular a eficiência mecânica, a gente usa trabalho, que se calcula, é uma fórmula da física, né? Que é, então, força vezes a distância, tá? E aqui a força, né? Como é que a gente calcula a força? A força é massa vezes gravidade ou aceleração, que é uma constante, né? De 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou então alguns autores, né? Alguns arredondam para 10, né? Então, não tem problema se a gente for fazer um arredondamento para 10, pode usar o 9,8 ou o 10, tá bem? Então, a força usa essa fórmula, trabalho usa essa fórmula. O trabalho calculado aqui eu vou usar na fórmula da eficiência mecânica. Tá bem? Então, estão as cores, né? Trabalho aqui, força aqui. São as fórmulas que a gente vai precisar. Tá? Então, aqui tem um exemplo. Então, um músculo realiza certo trabalho e o calor gasto, ele é medido dando um total de 850 joules. Como é que foi medido esse calor? Através de equipamentos específicos que medem esse calor desprendido, tá? O trabalho mecânico foi levantar uma massa, um bloco, né, de 30 quilos a 1 metro de altura. Então, qual que é a eficiência mecânica e o calor produzido? Então, para calcular, então, a eficiência, primeiro se calcula a força, né? Então, a força é massa vezes a gravidade, então a massa é 30 quilos, que foi necessária para levantar, né? E a aceleração, a gravidade ou aceleração foi de 10, que é aquela constante. Então, no caso daquela ali, para calcular a força, então eu fiz 30 vezes 10, tá bem? E para calcular o trabalho, esse resultado aqui, né, ele vai para a fórmula do trabalho. Então, trabalho é 300 vezes a distância, qual que foi a distância? 1 metro. Então, 300 vezes 1 metro vai me dar o 300 do trabalho, tá bem? Então, aplicando na fórmula da eficiência mecânica, eu vou ter os 300 do trabalho, né, dividido pela energia gasta, que foi medida em joules, que são os 850. Então, a minha eficiência, ela vai dar aqui 0,35, né? Se eu passar para 100%, vai me dar uma eficiência de 35%, tá? Então, essa é a fórmula que a gente usa para calcular a eficiência mecânica, ok? Então, a eficiência mecânica foi de 35% e o calor gasto ou produzido, né, foi os 850 menos os 300, né, que deu, então, os 550 joules, tá? Então, eu deixei alguns exercícios desse tipo para vocês fazerem, né, e pensarem para calcular a eficiência mecânica da contração muscular, tá bem? Além da eficiência mecânica, a gente também tem os tipos de contração, né? Então, a gente tem a contração isométrica, que é aquela contração sem movimento,
né? Então, tô fazendo uma contração sem movimento. Então, quando não tem trabalho físico, eu não tenho, né, tem a força vezes a distância, é nulo. Então, o músculo, ele não se encurta durante essa contração, né? Não se encurta durante a contração porque produz uma contração sem movimento articular. Então, não tem um encurtamento quando eu tô aqui, tá? Na isométrica, isso. E depois tem a contração isotônica. E essa contração, sim, o músculo se contrai e tem a diminuição do seu comprimento. Então, tem uma alteração, né, no comprimento do músculo. E então, o calor e o trabalho realizado na contração muscular, ela é definida pela equação de Rio. Então, Rio, que é um físico, né, ele desenvolveu essas duas fórmulas, tá? Então, na contração isométrica, a minha energia, né, ela é igual ao calor de ativação, porque não tem um encurtamento. E na contração isotônica, eu já tenho uma fórmula maior, claro que eu não vou pedir para vocês calcularem essa fórmula mais difícil, tá? Não é esse o objetivo. Mas eu quero que vocês conheçam que existem esses dois tipos de contração que vão influenciar né, no calor e no trabalho desprendido, tá bem? E então na contração isotônica, né, a gente então tem sim envolvimento de calor, o encurtamento do músculo, e existe uma fórmula que se aplica para calcular então, né, esses tipos de contração. Eu vou pedir agora para vocês resolverem uma lista de exercícios, né? Ali vai ter para vocês lerem um pouquinho mais sobre os tipos de contração. Vocês não vão precisar calcular, vocês só vão ler sobre os tipos de contração, tá? Muscular, da isotônica e da isométrica. E vai ter alguns exercícios para vocês calcularem a eficiência mecânica, tá bem? Então, já que a gente já falou da eficiência mecânica, dos tipos de contração, então agora vocês vão ter essa lista de exercícios para resolver, tá? Eu também vou deixar os slides para vocês e vou deixar um texto para leitura, tá bem? Eu desejo a vocês um bom trabalho, né, de cálculo e de raciocínio. Eu fico à disposição, né, vocês podem me mandar mensagem no Moodle. Eu vou colocar o gabarito dos exercícios na semana que vem, tá? Então eu vou disponibilizar o gabarito para vocês verem se vocês calcularam tudo direitinho. E eu desejo, então, né, envio um abraço virtual para vocês, desejando que vocês fiquem bem, que vocês aproveitem esse momento para estudar, né, para fazer outras coisas, não só estudar, porque às vezes eu sei que, tipo, não tá afim né, tá todo mundo um pouquinho mais desmotivado, a gente entende isso, mas vocês têm que também se buscar outras coisas que motivem vocês. Então, assistir um bom seriado no Netflix, né, quem pode, fazer outras atividades que façam você se sentir bem, tá? Além disso, quem não pode, né, quem tá trabalhando, eu desejo um bom trabalho e tudo de bom pra vocês, tá bem? Fico à disposição, qualquer dúvida vocês mandam mensagem pra mim. Um beijo!